vou fazer uma crítica ao movimento espírita, sim. Não a doutrina. Não, nada contra, a doutrina está perfeita. Nós, do movimento espírita, é que não fizemos a nossa parte. O braço, tanto que a doutrina espírita, ela não vinga na França, ela vinga no Brasil. Ela cresce no Brasil. O Brasil é o país mais espírita, né, do mundo hoje, é o Brasil. Então o que acontece? Nós temos o braço científico que vai fazer o quê? Vai pesquisar reencarnação, comprovar, buscar se isso realmente é verdade ou não. Se nosso tempo está acabando, né? Achei que fosse. Não, tem mais tempo. Então, assim, que vai descobrir, provar, né? Provar por intermédio de um método. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina que se baseia numa fé raciocinada. Eu posso questionar, sim. Não existe, gente, quando alguém fala, você está ferindo a doutrina. Gente, Kardec colocou, tá aqui, ó, com todas as letras, no livro O Espiritismo, uma Investigação, se me permitem. Ele objetivava que o Espiritismo fosse e se mantivesse científico, entre outros motivos, para melhor fundamentar a sua função e a sua capacidade consoladora. Mas o movimento espírita praticamente só desenvolveu como uma religião institucionalista. Isso quer dizer que não houve um braço científico na doutrina espírita muito tempo depois. Eu falei, não sei onde mais, nem lembro mais, o Valdo era para ser o braço científico da doutrina espírita aqui no Brasil, o Valdo Vieira. Ele viaja com o Chico, ele leva o Chico para Buenos Aires, para Portugal, para Espanha. Inclusive, eles não foram recebidos na Espanha, eles não puderam, olha que doido, nos anos 60, eles não puderam se reunir. Eles tiveram que fazer isso escondidos, porque a Espanha já estava sobre a época, não sei se era o Franco, eu não lembro quem era que estava no comando do país, eles não permitiram que eles falassem sobre a doutrina espírita. Ele foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, Valdo abandona Chico. Chico volta sozinho, mineirinho, tadinho, sozinho, volta para Uberaba. Fiquei sabendo dessa história. Então, ele volta sozinho para Uberaba. Então, Chico, a espiritualidade tem sempre o plano B, né? Com certeza. Marlene Nobre. E tinha um outro também, um médico em São Paulo, que eu não lembro o nome dele, mas Espartaco. Doutor Espartaco Giardi. Nome forte. Espartaco Giardi, nome de grego, né? Sim. De guerreiro grego. E aí o que acontece? Chico pede para Marlene que fazia medicina. Assim que Valdo sai, ele pede para ela. Vocês vão entender porque eu tô falando da Marlene Nobre. Porque a última vez que eu falei sobre a Marlene Nobre foi... Não, vou falar sobre a parte científica, tudo bonitinho. Quando a Marlene Nobre fazia faculdade, o Valdo já tinha formado, eles se conheciam, ela estava no 2º ou 3º ano de medicina, e Chico manda chamá-la, e ela vai. E lá ela passa a conviver com o Chico, e ele diz, minha filha, eu vou precisar de você, e ela passa a frequentar as sessões na casa do Chico, etc e tal. Vamos passar no tempo, nós tivemos São Paulo, né, sempre pioneiro, nós tivemos em 1968 a criação da AME, Associação Médico Espírita, em 1900, olha como é que nós andamos a passos lentos. Em 1968 é criada a AME em São Paulo, a AME de São Paulo. Ela nasceu um grupo de médicos se reunia na casa desse médico, o Dr. Espartaco Giardi, e ela foi fundada em 30 de março de 68. Bom, tempo passa, sob a tutela de ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes, né? Somente em 1994 é que a AME brasileira é fundada. Em 1995, a AME brasileira vem pelas mãos da doutora Marlene Nobre. Ali ela já tinha se formado, já tinha voltado para São Paulo, ela era daqui, ela desencarnou em 2015, porque eu esqueci a data do desencarne dela, e uma vez quando eu falei, a pessoa, ela nem lembra quando ela... Não lembro. Lembro nem quando meu pai desencarnou. Você não ia fazer diferença nenhuma. Enfim, nem lembro quando meu pai desencarnou, mas foi em 2015 que a doutora Marlene Nobre desencarnou. Mas antes do desencarne dela, obviamente, ela criou a AME, Associação Médica Espírita Brasileira. E também criou várias AMEs fora do Brasil. E ela, a doutora Marlene, qual era o propósito? É uma sociedade científico-cultural, né? E de orientação moral também. E qual era o principal objetivo? Estudar a doutrina espírita e integrá-la aos campos da ciência e da saúde. Então aí, olha só, nós estamos falando de 1867. Nossa. Kardec até 1857, na verdade, né? O Livro dos Espíritos. 1857. De 1857 até 1995. Quase 257, 250, quase 250. Quase 200 anos. Caramba. Né?
para que o aspecto científico, minimamente, Uhum. fosse tratado. Então, as associações médicos espíritas, municipais e tal, elas têm como estudar a doutrina e trazer a doutrina para o campo da ciência e da Sim. saúde. Uhum. Então, isso é algo assim. Por isso que nós temos o Conselho Federal de Medicina criando a seção, o Departamento de Medicina e Espiritualidade. Olha, vou convidar agora o Leandro para chamar todo mundo para se inscrever aqui no meu canal, Leandro. Gente, você viu que o papo tá bom, tá legal? Então se inscreva, dá o sininho, compartilhe esse vídeo, fale com mais pessoas, ajude a gente, dá aquela força pro Sim. canal, porque isso aqui é importante para a gente trazer a Elaine mais vezes, para trazer mais convidados interessantes. Gente realmente faz a diferença aqui para a espiritualidade e para outros conhecimentos que a gente às vezes nem imagina que aquilo lá existia. É, Importante. muito bom. E aí, agora a Elaine continua, mas eu preciso fazer uma pergunta, Elaine. Por favor. Mais uma. Olha só, a morte é o maior mistério da ciência ou o maior portal da espiritualidade? Os dois. Os dois. A gente, quando dorme, morre todo dia. Sim. Mas eu sou um pouco transgressora nesse aspecto. Eu acho que pra mim morrer é nascer. É, porque a Morrer morte é é que Sai da você... tua casa, né? É, exato. Não é? Exato. A gente é interessante porque tem um livro que eu até trouxe a citação dele aqui e ele tem que ser lido. Ele é um livro que cadê ele, gente? Quando eu acho o livro aqui, para nós, para a ciência da matéria, hoje nós temos um fenômeno chamado EQM, Uhum. experiência de quase morte. Sim, Sim. a gente trouxe o Alexandre aqui, muito Né? bom. Então, a ciência, porque eles se limitam, ou se limitavam até pouco tempo, às questões do corpo, do físico. Só que eles estão percebendo que não é o cérebro que comanda. Uhum. Eles estão percebendo que quando o cérebro para, quando o indivíduo morre, a vida inteligente continua, que é o tal da história da EQM. Exato. Trocando em miúdos, né? É mais ou menos isso que acontece. E aí, eles começaram a perceber, peraí, nós temos que pensar, não, tem alguma coisa errada. O cérebro não comanda mais. E aí eu vou indicar um livro, A Biologia da Crença, do Lipton, do Bruce Lipton, em que ele diz que os seus pensamentos, que os seus sentimentos, eles comandam o seu DNA, inclusive. Você pode alterar Isso aí. estados físicos. Super acredito. É um livro, Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que vem a partir desses estudos todos, né, dessas conclusões. Então, a morte, ela é, para muita gente, o fim. E aí eu vou... Olha lá o algodão. Lá vem o algodão. A nossa concepção de que a morte é o fim. Então, nós precisaríamos... O livro que eu vou indicar é Arte de Morrer. Tradições religiosas e espiritualidade humanista diante da morte na atualidade. É um livro muito interessante, da Marie de Renzel e Jean-Yves Leloup. São dois franceses, mas já tem tradução em português. O livro é muito interessante. E o que a gente entende? A minha relação com a morte, ela está muito mais ligada ao que a minha religião, não estou falando de religiosidade não, Sim. que a minha religião me diz. Tem gente que acha que vai morrer, olha que coisa mais inútil. Gente, não estou criticando religião nenhuma, mas Deus vai me criar para ficar a eternidade inteira tocando violino, harpa, cantando com anjos. Para quê? Por que a gente aprende tanta coisa aqui, Por então, que eu aprendo tanta coisa? Por que eu faço É. para chegar lá? Ou eu dormir. Pois Tem é. até uma passagem bem interessante, não sei se acho que é no Nosso Lar, não sei se é no livro Nosso Lar, que tem aquela senhora que dorme, e eles deixam ela dormir, Isso. porque ela acreditava nisso, Sim. que dormindo ela seria até o arrebatamento. Ah, tá. E depois do arrebatamento? Aí depois do arrebatamento eu vou cantar e louvar a Deus. Ah, tá. Ele me criou para passar a eternidade inteira dizendo, o Senhor é o máximo, graças a Deus, obrigado. Pois é. Que Deus é esse? Posso fazer só um testemunho? Ah, eu ia falar pra você, da sua experiência, né? Eu tenho nessa visão assim, eu tenho muita relação com a projeção astral, né? Uhum. E aí, num dos meus estudos, das minhas tentativas desse processo, eu fui, acho que num movimento até patrocinado, eu fui levado até um lugar, até aí, tranquilo, estava nesse lugar e estava voltando, com esse meu, tô falando lugar espiritual. Sim, né? sim. Em Não é espírito. espaço físico. Não é espaço físico, Não, projeção. projeção Eu estava astral. em projeção. É em espírito, gente. Consciente. Bem consciente dessa vez. E aí eu fui voltando. Nesse processo que eu fui voltando até o local que eu estava, que tinha várias pessoas, eu fui tendo quase uma visão aérea do lugar mesmo, literalmente, porque eu estou voltando, né, dentro para aquele espaço físico. Aí você passa a ter a visão panorâmica. Visão panorâmica, eu estava nessa visão panorâmica. E dessa visão panorâmica eu comecei a ver um monte de espíritos. Opa, peguei o microfone aqui. Um monte de espíritos que estavam com terno, gravata, e mulheres de Longo. vestidos, né, aquela coisa assim. E aí eu perguntei para aquele meu amigo, meu mentor,
quem estava do meu lado, Quem guiava você? quem me Seu guiava, guia. meu guia. Falava, o que é isso que está acontecendo aí embaixo que eu não tinha visto antes? Daí ele falou assim, não, isso é o seguinte, existe um negócio chamado, dentro do Valdo, até dentro dos conceitos do Valdo, eles chamam de paradrama. Esse paradrama, eles criam todo um cenário para que aquelas pessoas que eles eram em terra, eles eram crentes, tinham dogmas muito fortes nesse sentido, Crenças, que né? crenças, Uhum. dogmas muito fortes no sentido de que quando eu morrer, eu vou dormir. Só que eles morreram, estavam acordados. Quando eles acordaram, eles falaram assim, estou vivo. Então eles não acreditavam no processo da morte, porque a crença era tão forte, tão enraizada neles. E aí ele falou assim, como eu estou vivo, eu vou seguir a minha vida aqui. Só que eles não evoluíam, ficavam só nessa. Era um looping. Ficavam em looping nesse processo. Sim, era um looping. E aí, o que esse guia me falou? Olha, o que está acontecendo aqui então? Eles estão criando, aqui é tipo, como se fosse uma igreja, Plasmaram. plasmaram como se fosse uma igreja, para eles se concentrarem nesse lugar, para que tenha uma pessoa, como se fosse um pastor guiando essas pessoas, só que um pastor, dentro do processo do paradigma, totalmente consciente, Sim, para sim. guiar neles, para avisar. Gente, Pra a despertar. vida continuou. Sim. Vocês estão acordados, só que do outro lado.